E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judéia e além do Jordão. Eu vou ler novamente esse último versículo. Seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que pudemos, nesse momento, estarmos lendo, com o objetivo, Senhor Deus, de refletirmos, de meditarmos nela, e pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude nesse momento, abrindo nosso entendimento, nosso coração, para podermos aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Obrigado pelo Teu amor bendito, Pai querido, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, os irmãos têm visto, né, têm ouvido também tantas informações que nós temos aí, e cada dia surgem mais líderes nesse mundo aí, e tem arrebanhado tanta gente, né, com tantos projetos, com tantas coisas que realmente, ensinos que de fato não nos condizem com a palavra de Deus, e por incrível que pareça, eles estão tão em evidência e tem tantos seguidores, mas tantos seguidores, né? Parece que a coisa flui de tal forma que crescem tão rapidamente. Lembrando aqui de um fato até meio inusitado, os irmãos se lembram daquele Henri Cristo? Lembram, né? Foi incrível, né? Imagina a vida que esse homem leva lá no sul, e por incrível que pareça, ele tem tantos seguidores, né? Pessoas que o cuidam, que tratam dele como se fosse o rei mesmo, como se fosse o Messias. Então, a verdade, irmãos, é que cada dia que passa, nós estamos vendo uma crescente nesse sentido, parece que descobriram o filão, né? Então, as pessoas estão aí. Imagina, então, a realidade de Jesus. Imagina a realidade de Jesus, então. Milagres sem conta, uma sabedoria insuperável, os irmãos conhecem, um ensino jamais ouvido, não por outra coisa, mas diversos tipos de pessoas, não apenas por isso, mas por muitas coisas que Jesus oferecia, muitas pessoas o seguiam Jesus. Acabamos de ler o versículo 25, então fala de uma multidão da Galiléia, olha só, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judéia e da além do Jordão, uma multidão extraordinária, muito grande mesmo, seguindo Jesus, e creio, amados, que seguir Jesus é de fato um dos maiores projetos de vida que o ser humano pode realmente almejar, né? Projeto de vida. E de fato, podemos analisar esse fato, enfocar nossa própria vida, pois fomos chamados para seguir a Jesus e sermos seus imitadores, como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1 fala sobre isso aí. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, é que muitas pessoas acham que seguem Jesus, mas o que é seguir Jesus? Eu queria refletir um pouquinho com os irmãos, o que é de fato seguir a Jesus, né? O que é de fato seguir Jesus? Que tipo de pessoa segue Jesus? Pode-se seguir Jesus de maneira errada? Se sim, qual é o certo? Seguidores de Jesus. Olha, os irmãos já aconteceram certamente, todos nós, né? A maioria talvez tenha tido já essa experiência. Está aí na estrada, caminhando, passando por aí em algum lugar, ou até mesmo na área da cidade, e de repente você vê uma multidão parada ali, as pessoas comentando, falando assim, é difícil você também não parar, né? Para poder ver o que está acontecendo. É difícil, na estrada você vê aquela fila de carro no acostamento, você percebe que alguma coisa aconteceu e você vai parar também, né? E sabe, queridos, aquelas pessoas que estão paradas ali no acostamento, ou aquelas pessoas que param, querem ver o que está acontecendo, geralmente, o único objetivo delas é ficar por dentro do que está acontecendo. É saber o que está acontecendo, aquela curiosidade aguçada, o que está acontecendo. Mas essas pessoas estão tão curiosas, apenas curiosidade, não tem nenhum interesse, qualquer interesse de se comprometer com alguma coisa que está acontecendo ali. Simplesmente o objetivo é saber o que está acontecendo, ficar por dentro do que está acontecendo, apenas curiosidade.
né? Apenas curiosidade, não tem qualquer interesse em fazer algo, ou mesmo se envolver, a maioria só quer pensar em ficar sabendo o que está acontecendo. Jesus foi um fato extraordinário na sua época. Multidões seguiam Jesus, eram muitos que estavam seguindo Jesus apenas curiosos. Pessoas que estavam seguindo Jesus estavam ouvindo o que Jesus estava fazendo, aquelas coisas que estavam acontecendo. Olha, tem milagres acontecendo, Jesus alimentando pessoas. Eu quero saber, eu quero ficar por dentro. Muitas pessoas estavam andando junto ali, com aquela multidão, daqueles que já foi mencionado aqui no versículo 25, que o único objetivo era ficar por dentro do que estava acontecendo. Não tinha qualquer interesse de se comprometer com Jesus, não tinha qualquer interesse de realmente fazer algo com relação àquilo que estava ouvindo a respeito de Jesus, simplesmente curiosos. Sabe, amados, não é diferente hoje. Não é diferente. Quantas pessoas apenas estão curiosos com aquilo que está acontecendo. Realmente não tem qualquer interesse, né? Ver a vida de um, ver a vida de outro, mas não estão realmente interessados em fazer alguma coisa, ou se envolver, ou de fato ter um relacionamento com Deus. São apenas pessoas que ouviram falar, têm ouvido falar do que está acontecendo, né? E você sabe que isso tem sido quase que um marketing, né? Nesses que eu mencionei no início aqui. Que está acontecendo tanta coisa aqui, tanta coisa ali, que acaba aguçando a curiosidade de alguns que vão lá para ver se de fato está acontecendo aquilo ali, mas vão apenas para saber se está acontecendo mesmo de fato, sem interesse algum de se envolver com qualquer coisa ali. Muitas pessoas mesmo, irmãos. Em João capítulo 6, encontramos novamente uma multidão seguindo Jesus. A mesma multidão. E sabe, queridos, muitos que estavam ali apenas por causa do que Jesus estava dando. Lá no capítulo 6 de João, fala a respeito da multiplicação dos pães. Fala a respeito do que Jesus estava fazendo. E sabe, naqueles dias, havia uma miséria tremenda no meio, naquela região ali no Oriente Médio, ali na Palestina. As pessoas tinham uma expectativa de vida de 35 anos. Dá para acreditar uma coisa dessa aí? Aquelas pessoas da classe baixa da sociedade, deixa eu frisar aqui. A expectativa de vida era 35 anos. Morriam de desnutrição, morriam de fome, morriam de doenças. A expectativa era pequenininha. E de repente eles começam a ouvir falar de um homem que está andando ali na Palestina, que está alimentando as pessoas. Então correram para lá. Se ele está dando o que comer, vamos estar junto com ele. E estão lá comendo, né, se alimentando ali, ouvindo Jesus pregar e comendo, se alimentando, estar perto dele. Foi esse o pensamento de muitas pessoas que seguiram Jesus. Muitas pessoas. Era só interesse na bênção. Interesse pessoal nas vantagens que tinham de estar junto com Jesus. Se o homem está dando de comer, vamos estar junto com ele. Se o homem está abençoando, vamos estar lá. A única preocupação, o único motivo que realmente levava aquelas pessoas a estar andando ali atrás de Jesus, era pelo que Jesus podia lhes dar. Os irmãos já ouviram falar de alguma coisa semelhante a isso aí? Nesses dias? Já ouviram? Se está realmente oferecendo tanta coisa ali, se ali está a bênção, então vamos lá. Na verdade, a única preocupação daquelas pessoas era o que lhes é oferecido, no que lhes é oferecido. A única preocupação é na vantagem que vão ter. Aquelas pessoas estavam andando com Jesus porque Jesus estava oferecendo alguma coisa. Jesus estava alimentando as pessoas, eles tinham fome, então vão andar junto com Jesus. O único interesse que eles tinham era a bênção, aquilo que Jesus oferecia. Mas quando chega no final do capítulo 6, Jesus começa a pregar com mais veemência, e ele chega com essa expressão: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, os irmãos lembram o restante? Não tem parte comigo. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe o que aconteceu quando Jesus começou a colocar e apertar mesmo ali o cinto ali? As pessoas começaram a sair embora, porque o único interesse deles não era sobre isso aí, não era se comprometer, não era viver com Jesus, não era andar com Jesus, era simplesmente pelo que Jesus oferecia. E aí então começaram. Sai aqui, sai ali, sai. Certamente levou muito tempo para acontecer isso aí, porque havia muita gente, milhares de pessoas ali.
Alguns falam até em 20 mil pessoas, contando homens, mulheres, crianças. Era muita gente, então certamente demorou. Os irmãos lembram quantas pessoas ficaram no final da história? Quantas pessoas ficaram? Quem lembra? Quem? Só os discípulos, 12, né? Só os discípulos ficaram. E aí Jesus dá mais uma apertadinha e diz para os discípulos: e vocês, não querem ir junto com eles? Levanta Pedro e fala: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida. Sabe, viu a diferença de Pedro, viu a diferença dos discípulos daqueles outros que estavam seguindo Jesus? Que estavam ali apenas pela bênção, pelo que Jesus oferecia? Não! Eles estavam ali por causa de Jesus, não por causa da bênção, porque Jesus oferecia. Enquanto que aquela multidão enorme que estava andando atrás de Jesus, estava andando apenas pelo que Jesus oferecia, pelo que eles podiam ter, a vantagem que teriam com Jesus. Portanto, há muitas pessoas querendo, achando até que segue Jesus. Uns por curiosidade, outros apenas por interesse, né? Interesseiros de verdade. Sabe, Mateus capítulo 9 também, no versículo 10, e Marcos 2,15, menciona o fato de que muitos publicanos estavam seguindo Jesus. Vários deles estavam andando atrás de Jesus. Jesus ia e eles estavam andando junto. E um famoso desses aí, os irmãos lembram? Um publicano famoso que estava atrás de Jesus, queria conhecer Jesus. Chamava-se Zaqueu, não é isso? Vamos ver um pouquinho a diferença entre Zaqueu e os demais publicanos que seguiam Jesus. Jesus, amados, em primeiro lugar, Jesus não os rejeitava como eles eram rejeitados pelo seu povo. Os publicanos eram odiados pelo seu povo. Eram odiados de verdade, né? Eles serviam os romanos em detrimento do seu povo. Cobravam impostos para os romanos do seu povo. E ainda por cima, ainda defraudava o povo, roubava. E, portanto, eles eram odiados de verdade pelo seu povo, pelos judeus. Eles eram odiados. Portanto, eles, de fato, viviam à margem da sociedade. Só ali, vivendo pelas suas riquezas, pelos seus interesses. Mas Jesus não rejeitava nenhum deles. Tanto é que eles andavam com Jesus. Jesus entrava na casa deles para comer. Sabe por quê, irmãos, que eles procuravam Jesus? Porque eles andavam com Jesus? Porque eles eram dessa forma. Eles não tinham com quem falar, não tinham com conversar. E Jesus era um bom ouvinte. Jesus não os rejeitava, Jesus era uma boa companhia. Mas apenas isso, boa companhia. Era alguém que estava ali disposto a ouvi-los, alguém que estava ali disposto a ter um tempo junto com eles, mas era apenas isso, até que Jesus encontra Zaqueu. E a diferença está. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aconteceu um milagre. E Zaqueu foi transformado. Jesus deixou de ser apenas uma boa companhia, como muitos procuram, quando muitos realmente estão atrás. E é verdade, porque na maioria das pessoas, elas precisam de alguém para conversar. Nós somos seres humanos, nós temos essa necessidade. É alguma coisa que é até usada, né? É usada negativamente em relação ao ser humano, onde que as pessoas usam esse fato da necessidade que nós temos de ter companhia, de termos relacionamentos, para poder desfrutar, usurpar da vida dessas pessoas. Enquanto que Jesus estava pronto para ouvia. Mas quando chegou na casa de Zaqueu, diferente dos demais, que apenas queriam alguém para conversar, queria alguém para os ouvir, Zaqueu foi transformado por Deus. E escutamos Jesus falar, né? Hoje veio salvação essa casa. Então é diferente. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus apenas porque Jesus era uma boa companhia. Jesus ouvia e Jesus falava, e o que Jesus falava enchia o coração e as pessoas se sentiam bem, né? Já ouviu falar que o culto gostoso, que culto maravilhoso? E quando de repente muda quem está falando, o culto deixou de ser maravilhoso. Não é mais maravilhoso. O cara olha o boletim, vê quem está no boletim, hoje vou para o Taquaral, ou vai fazer qualquer outra coisa. Infelizmente isso acontece. Mas na verdade, né, algumas pessoas buscavam Jesus porque desejavam uma boa companhia, estar junto, né, de uma boa companhia. Era apenas isso. Apenas isso. Não tinham qualquer interesse de verdade
com relação a que Jesus ensinava, o que Jesus pregava. Eles viam em Cristo alguém ao seu alcance para conversar, se convidar para uma refeição, mas, claro, sem qualquer compromisso. Jesus era um excelente ouvinte, uma companhia fantástica. Mas será, amados, que os curiosos, os interesseiros, os que gostavam de uma boa companhia, estavam seguindo Jesus de verdade? Não. Nós sabemos que não. Graças a Deus, não, né? Graças a Deus, não de verdade. Mas, entre aqueles que estavam ali, amados, entre aqueles que a gente ouve aqui, a gente lê o que está escrito aqui, né? Correu a fama de Jesus por toda a Síria, trazia todos que padeciam, oprimidos. Jesus fez milagres, fez coisas extraordinárias, então tinha pessoas de várias localidades seguindo Jesus. Mas entre todos que estavam seguindo Jesus, com certeza, né, havia aqueles seguidores que ouviram o que Jesus pregava, ouviram atentamente e entenderam, aceitaram o chamado de Jesus. Sabe, irmãos, as coisas não mudaram, graças a Deus, que até hoje, até nossos dias, até o último instante que a igreja estiver aqui na terra, ainda vai haver pessoas que vão ouvir o chamado de Jesus e vão entregar seus corações para Ele. Ainda vai haver pessoas, verdadeiros discípulos de Jesus, se tornaram verdadeiros discípulos, aqueles seguidores que não foram poucos, com certeza, na verdade, em Cristo encontraram um convite maravilhoso para segui-lo, não apenas por curiosidade, não apenas por interesse ou por conveniência, mas porque, por amor a Jesus, nos chama para ser seus discípulos, alunos, praticantes dos seus ensinos. Jesus, de fato, irmãos, quando Ele realmente se revela, a pessoa entende, compreende quem é Jesus, o que Jesus veio aqui fazer, a obra que Ele veio aqui realizar, compreende claramente a sua situação dentro do contexto da mensagem de Jesus, entregam-se completamente a Jesus para segui-lo, comprometidos para viver para sempre ao lado do seu Mestre. Isso é extraordinário, aconteceu naqueles dias já. Muitas pessoas naquele dia se converteram de verdade, entregaram suas vidas a Jesus, mesmo sabendo que seriam perseguidos, morreriam, e muitos morreram. E até os dias de hoje, ainda quando a mensagem é proclamada, o amplo convite do Senhor Jesus continua alcançando corações de muitas pessoas ainda por amor, por entender a mensagem, por saber o que Jesus veio fazer, entregam suas vidas, seus corações a Jesus e passam a segui-lo de verdade. E quando eles passam a segui-lo, entendem de verdade, eles entendem que para seguir Jesus, há algumas demandas que precisam entender, e eles estão dispostos a aceitar essas demandas, a viver por isso aí, aceita as condições do mestre, passa a amá-lo acima de todas as coisas. Seguir a Jesus, irmãos, a característica principal do discípulo é que ele ama Jesus acima de qualquer coisa. Não há nada que realmente possa superar, alguém que possa estar acima do amor a Jesus. É a primeira condição. Amar Jesus acima de tudo. Ele assume de fato os compromissos. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30 diz... Vou jogar fora esse óculos aqui, não aguento mais ele, velho. Sem ele eu não leio. E com ele eu não vejo os irmãos, é difícil. Então, eu vou falar, viu? Amados, é verdade, sabe? Mateus capítulo 11 diz o seguinte, Jesus falando para os seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, todos vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo. Olha que coisa extraordinária, tomar o jugo de Jesus, é começar a andar com Jesus, aprender de Jesus, aprender como Jesus faz, como Jesus deixa vira para cá, quando Jesus vira para lá, por que Ele faz isso, por que Ele faz aquilo, como Ele fala, como Ele vive. Então, o que a Bíblia nos ensina, irmãos, aqui, aceita as condições, ama Ele acima de tudo, assume comprometimento total com Jesus, para viver como Jesus realmente tem mostrado bem claramente sua palavra, do seu propósito, daquilo que Jesus espera de cada um de nós de verdade. Ele assume esse compromisso com Jesus, ele deseja aprender de verdade com Jesus, ele entrega-se totalmente na dependência do nosso Deus. É isso que acontece com aqueles que ouvem o chamado de Jesus e de fato, irmãos, olham para Jesus como Ele é de verdade. Quem é Jesus? O que Jesus veio aqui fazer, a obra que Ele veio aqui realizar, a necessidade que tem, o que está acontecendo, irmãos, é coisa extraordinária. Portanto, quero dizer para os irmãos
que Jesus é o mais extraordinário projeto de vida que alguém pode realmente assumir nesse mundo aqui. Seguir Jesus, irmãos, é um fascinante projeto de vida de verdade. O Senhor Jesus tem nos chamado para vivermos a mais abundante maneira de viver. Seguir Jesus não é apenas uma proposta, querido, de frequentar uma igreja. Seguir Jesus é crer que o plano de Deus é bom. Cristo continua chamando pessoas para serem seus discípulos. O plano de Deus é maravilhoso. Pessoas estão, cada dia que passa, pessoas estão entregando-se a esse projeto de vida, entregando a esse plano de Deus, esse propósito de Deus. Oh, irmãos, o nosso desafio aqui é que nós, cada dia reflitamos naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que é realidade em nossa vida. Por que nós estamos seguindo Jesus? Por que nós estamos aqui nesse domingo? Por que a gente vem durante a semana? Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente ora? Nós temos algo que realmente é uma demanda de Deus. Nós estamos comprometidos com Jesus para viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, sermos reconhecidos como discípulos de Jesus nesse mundo aí. Sabe, irmãos, é fascinante. Outro dia eu estava conversando com os irmãos e aquela expressão comum, muito comum que a gente ouve às vezes no meio dos crentes, que às vezes não tem esse discernimento, diz assim, olha, não é fácil ser crente. Duvido que alguém aqui não tenha ouvido uma vez pelo menos na vida essa expressão. Duvido. Se não é fácil para nós, imagina aqueles irmãos que iam para as arenas ser comidos por leões. Se não é fácil para nós, imagina aqueles irmãos que eram colocados nas cruzes para servir de iluminação a Roma. Não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus, irmãos, é a coisa mais extraordinária que qualquer ser humano nesse mundo possa um dia realmente se propor a fazer. Seguir Jesus, irmãos, é gostoso demais. É bom demais. É bom demais seguir Jesus. Saber que aquela promessa que Jesus fez quando ele foi para o céu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Saber que cada instante, cada passo que eu dou, eu faço na presença dele. Ele habita em mim, ele vive em mim. Que coisa extraordinária saber que minha vida está sujeita a ele, que a minha vida está colocada nas suas mãos, que cai um fio de cabelo na minha cabeça se Jesus não permitir. Ter um projeto melhor do que isso aí? Projeto mais fascinante do que isso aí? Seguir Jesus, irmãos, é bom demais. É bom, é gostoso, é realizador seguir Jesus. Portanto, eu quero dizer para os irmãos que seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida que o ser humano pode assumir nesse mundo. É maravilhoso seguir Jesus. E Jesus continua chamando pessoas para segui-lo. Continua chamando pessoas para se tornar seus discípulos. Jesus continua falando aos corações de verdade, para que as pessoas possam deixar a situação que vivem, longe de Deus, sem expectativa, sem esperança, não sabe de fato o que vai acontecer no dia que fechar seus olhos aqui na terra, não sabe o que vai acontecer, já tem ouvido falar do arrebatamento da igreja, mas não entendeu essa realidade ainda, talvez pense que isso aí seja lenda. Não é lenda, não. A qualquer instante isso aqui vai desaparecer daqui. Todas as pessoas que realmente confessaram Jesus de verdade vão desaparecer desse mundo, vão ser arrebatados para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Isso é uma esperança maravilhosa que todos nós temos no nosso coração e vivemos por ela. E por isso, queridos, seguir Jesus é extraordinário. Se alguém um dia falar para você, não é fácil seguir Jesus, chama ele de lá e fala assim, irmãozinho, pelo amor de Deus, seguir Jesus é bom demais, só difícil para você que ainda não assumiu o compromisso com ele. Sabe, irmãos, qualquer decisão é difícil até o momento que você a toma. Quando você tomou, a coisa abre as portas, começa a se abrir e pronto, vai embora, segue em frente. E seguir Jesus é isso aí. É difícil até que as portas, você tome a decisão, eu vou seguir Jesus todos os dias da minha vida. Quando você decidir, quando nós decidimos, quando isso aconteceu na nossa vida, de fato, tornou-se o maior projeto de vida que podíamos decidir, escolher. Seguir Jesus, irmãos, é bom demais. É bom, não como curioso, nem como interesseiro, nem buscando uma boa companhia, mas seguir Jesus pelo que Ele é, pelo Deus maravilhoso que Ele é, pelo Deus supridor que Ele é, pela alegria que temos quando nós obedecemos. Ele fala assim, olha, quando nós obedecemos Ele de verdade, quando somos fiéis a Ele, a palavra de Deus diz assim que a nossa alegria se completa, a nossa fidelidade traz a alegria do Senhor ao nosso coração. Já imaginaram? Que coisa extraordinária, completa, uma alegria completa, completa.
Portanto, você quer ser verdadeiramente feliz? Assuma, de fato, a sua posição diante do reino de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus e quero viver cada instante da minha vida para a glória do seu nome. Que Deus nos ajude, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor bendito, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos dessa forma. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrarmos cada dia da resposta de Pedro. Quando lá Jesus perguntou se eles não queriam seguir a multidão. Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Portanto, no nosso coração tem que estar gravado com letras garrafais: só tu tem palavra de vida eterna. E por isso nós o seguimos cada instante da nossa vida. Obrigado pelo teu amor maravilhoso, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.